Graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias neste momento, em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6. Deus, Ele quer falar com você, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos agora totalmente do Teu Espírito Santo, ó Deus. Fale conosco, nos envolva, toque, Senhor, em cada coração, conforme as necessidades de cada um. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós encontramos aqui nesse texto, irmãos, um velho pastor, um velho apóstolo. É interessante, né? Ele mesmo diz, Paulo, o velho. Sabe quantos anos ele tinha quando morreu? Mais ou menos assim, porque as datas não são muito exatas, mas ele tinha 62 anos. Então, a minha idade, Ismael, o velho, né? Naquela época, era diferente, né? E também precisamos levar em consideração tudo que Paulo passou. Mas era um pastor experiente, escrevendo para um jovem pastor, Timóteo. Seria o pastor Moacir falando com o jovem Nicolas, né? Quantos pastores jovens aqui, ou candidatos ao ministério, né? E Paulo, ele se preocupou com isso. É interessante que Paulo, ele, nesse momento, ele está numa situação onde ele já sabe que vai morrer. Ele está numa prisão chamada prisão Mamertina, que era um calabouço subterrâneo, que a porta era em cima, assim, sabe? Que nem eu estou aqui olhando para baixo. Paulo foi colocado ali dentro. Era um lugar úmido, com pouca luz, fedorento. Era um calabouço que era preparado para aqueles que já tinham sobre si uma condenação de morte. Então, quem estava já condenado a morrer era colocado num lugar assim. Então, era um buraco, uma cela com pouco espaço, muita umidade, muito mau cheiro. E ele estava ali naquele lugar, fedido, depois de ter trabalhado tanto no ministério. Só que ele está naquele lugar, e se você estivesse num lugar desse, vamos supor agora,
num buraco assim, que é murado, né? Mas um buraco, a porta em cima, esperando a morte. Velho, o que você faria? Como que seriam os seus projetos e os seus planos para um momento tal como este, né? No seu ministério? A pergunta também pode ser: o que um pastor faz nas horas mais adversas do seu ministério? O que um pastor faz? O que ele deve fazer? Paulo sabia que ia morrer, tanto que ele começa dizendo: porque eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que ia morrer. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me espera, que o Senhor justo juiz me dará, e Ele também a todos aqueles que amam a sua vinda. Ele sabe que vai morrer, e está ali, fechado naquele lugar. O que você faria? O que um pastor deve fazer nas adversidades da vida? O que um crente deve fazer nas adversidades da vida, nos momentos mais complicados, mais impossíveis, mais difíceis? O que um obreiro da igreja deve fazer quando se encontra numa situação dessa? Às vezes nós, passando por situações muito menores do que essa, nos desesperamos. Mas nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo algumas coisas que ele queria também ensinar para o jovem Timóteo, e quer ensinar para nós também. Por isso foi eternizado aqui nas Escrituras. Nós temos aprendizado rico nesse período da vida do apóstolo Paulo, e eu queria hoje, eu não sei até que hora que eu posso, mas eu queria hoje brevemente, às vezes eu falo brevemente, vai longe, né? Mas eu queria brevemente falar e compartilhar com os irmãos alguns aprendizados. O que fazer nas horas complexas? O que Paulo fez? Primeira coisa, Paulo, no versículo 9, ele fala para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Por quê? Porque ele sabia que o tempo era muito precioso. Ele precisava passar o bastão para aquele jovem. Ele precisava dar orientações àquele jovem. Ele tinha pouco tempo. Então, Paulo, ele fez o quê? Quando ele percebeu que estava no final da sua carreira e do seu ministério, ele intensificou e otimizou o seu tempo e a sua estratégia. Se a gente tivesse uma situação dessa, a gente talvez chorássemos, né? Mas Paulo, ele intensificou, ele disse: Timóteo, venha depressa, porque quem está para morrer tem pouco tempo. E ele tinha uma grande missão, porque ele queria ensinar algumas coisas a Timóteo. E é interessante que ele intensificou a sua estratégia também ministerial, lembrando sempre onde ele estava. Porque ele diz assim: olha, eu já resolvi algumas coisas. Por quê? Crescente mandei para a Galácia. Quem faz curso teológico sabe, né? Que é uma região. Crescente mandei para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Sabe o que é a Dalmácia? Equivalente hoje é Croácia. Então ele está no buraco pensando estrategicamente e pensando no seu ministério. Eu mandei o Tito para a Croácia, mandei o Crescente para a Galácia, traga o Marcos porque ele vai ser útil no ministério. Estão entendendo?
Daí ele continua dizendo algo muito interessante aqui, no versículo 12: também eu enviei o Tíquico para Éfeso. Olha só. Depois ele diz: Erasto foi para Corinto, e Trófimo eu deixei doente lá em Mileto. Irmãos, que general! Ele estava preocupado com o Evangelho, e só nisso que ele fala aqui. Ele alcança a Ásia Menor, ele alcança a Ásia Maior, ele alcança a Europa, ele manda a gente para a Grécia, no seu escritório, que ele está ali, planejando. E nós? Ó, escritório entre aspas, tá? Ele está preso naquele cubículo. O que um pastor deve fazer nas horas adversas do seu ministério? Paulo intensificou e otimizou o seu tempo e a sua estratégia, porque a preocupação dele era ganhar o mundo para Jesus. E ele manda a gente para tudo quanto é lado, para que essas pessoas cheguem lá e abram igrejas e preguem a palavra e anunciem o Evangelho da graça de Deus. Ele era um estrategista. Até o Marcos, ele disse: atrás do Marcos, que ele tinha rejeitado, antes, porque ele vai ser útil agora, vai ser útil. E também ele poderia se redimir, E ele diz: o Tíquico está doente, mas eu deixei ele em Éfeso. Ele melhora o trabalho. Que fazer? Chorar. Foi o que Paulo fez. Na prisão anterior dele, em Roma também, porque ele teve 2 prisões lá, e aqui a última prisão já é domínio do Nero, E ele vai ser morto mesmo, Paulo. Mas ele esteve em prisão domiciliar, onde a guarda pretoriana. O que é a guarda pretoriana? Era a guarda de elite que ganhavam muito acima dos guardas normais e eram encarregados de ser de segurança de grandes personalidades do reino, do império, daquelas damas da alta sociedade. Então eram guarda-costas, eram mandados para todas as regiões, para missões especiais, e 2 guardas eram colocados presos por algemas para guardar o apóstolo Paulo na sua prisão anterior a essa. E o estrategista Paulo pregava para os guardas da elite. E não tinha como escapar, porque amarraram ele, Eles estavam amarrados, um de cada lado, presos, para não deixar o Paulo fugir. E o Paulo pensava: é agora que eu mando o Evangelho para tudo quanto é lado, Porque eles trocavam a guarda direto, e sempre tinha outros homens da guarda pretoriana presos a Paulo, e Paulo ia pregando, daí eles iam, vinha outro, pregava, e iam para as diferentes regiões do império, conversando com pessoas que eles guardavam em missões especiais. Eles tinham influência. Foi a guarda pretoriana que destituiu o Calígula e colocou o Cláudio no lugar dele como imperador. E esses homens estavam ali, na prisão anterior. Isso é estratégia. Que Paulo pregava, os guardas se convertiam, os guardas iam para as suas missões, e aonde eles iam, eles pregavam, a tal ponto que numa das cartas Paulo fala uma coisa muito engraçada. Ele diz assim: saúda-os toda a guarda pretoriana, meus irmãos. Estava preso.
Mas o Evangelho não fica preso. O Evangelho não está submisso aos momentos terríveis que você está passando na sua vida. E mesmo que você estivesse engaiolado numa cadeia fedida, esperando a morte, com pouco tempo de vida, ainda assim, o teu ministério persiste. Porque Paulo tinha a consciência de que chamado de Deus para o ministério é um chamado que dura a vida toda, até a última respiração. O que fazer nas horas mais adversas do seu ministério? Paulo nos ensina. Intensifica, otimiza o tempo. Se você tem pouco tempo, daí que você tem que usar. E usa uma estratégia de Deus para que o Evangelho vá avante. Primeira coisa que Paulo ensina para Timóteo aqui: vem depressa. Já mandei gente para todo lado. E você precisa receber as orientações para que o Evangelho se divulgue, se proclame. Segunda coisa que nós aprendemos está ali no versículo 10, diz assim: porque Demas me abandonou. Demas me abandonou, amando o presente século, e foi embora para Tessalônica. Tessalônica é uma grande capital, seria o equivalente a uma capital hoje em dia, uma capital de comércio e uma capital militar. E o Demas foi para lá e me desamparou. Então Paulo agora nos ensina o seguinte: que no ministério haverá decepções e desamparo. Não é todo mundo que vai ser legal contigo, pastor. Não é todo mundo. Vai ter decepção, vai ter desamparo, vai ter traição. A palavra aqui que é usada por Paulo, Demas me desamparou. A ideia de desamparo é que Demas na Bíblia, se vocês pesquisarem lá, ele sempre vai estar do lado de Lucas, tá? E Lucas era um médico. E os estudiosos acreditam que Demas era aquele responsável pelo suprimento, pelo arroz com feijão. Porque a ideia de desamparo não é que Demas me abandonou. A palavra desamparo é que Demas me desamparou, me deixou na mão sem o básico para que eu possa sobreviver. Ele não me trouxe as coisas necessárias. Ele foi para a capital e ele amou o presente século. Só o Lucas, o médico amado, está aqui comigo. Os dois que andavam juntos sempre. Um cuidava da minha saúde, outro cuidava da minha alimentação. Agora eles se separaram. Porque um me desamparou. E esse desamparo ficou marcado no livro de Timóteo, até os dias de hoje, sabe? Porque quando você desampara, você traz uma marca muito profunda no coração de quem você desamparou. A dor do desamparo é uma das piores dores. É quando a pessoa não sente o acolhimento mais, é quando a pessoa não sente o abraço mais. É semelhante a um pai quando desampara um filho, pensando que indo cuidar da sua vida, aquela criança se vira sozinha, mas até quando envelhecer, as marcas do abandono ficarão
na vida, na mente, no coração daquela criança, que acabou tendo necessidades profundas que não foram supridas. Não é o caso aqui, mas ficou marcado no livro que alguém que deveria cuidar daquele pastor lhe virou as costas, sem se preocupar se ele estava comendo, se ele tinha água para beber, se ele tinha roupa para se vestir. Timóteo, não é todo mundo que vai ser legal, não. Quando Paulo olhou no retrovisor da sua vida, ele viu que ele padeceu muitas vezes com pessoas, com pessoas que o decepcionaram. O que você, pastor, obreiro, o que você aprende aqui com o apóstolo Paulo? Aquela pergunta inicial, né? O que um pastor faz nas horas adversas do ministério, quando todos o abandonam? Paulo chega a dizer isso, lá no versículo 16, diz assim, ninguém me assistiu na minha defesa, na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Porque na primeira defesa do apóstolo Paulo, ele estava sendo julgado como um cara comum. Então, ele condenado, ele iria para os leões, para servir de espetáculo, né? E na primeira defesa, acho que os irmãos lá da igreja pensaram, nós não vamos nessa não, porque o Paulo vai lá para a arena, ser comido por leão. Só que ele diz o seguinte, ninguém foi. Mas daí no versículo 17 diz assim, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Porque se todos te abandonarem, o Senhor não. Ninguém foi, mas o Senhor estava lá. Paulo ainda diz, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Sabe, Paulo, ele era cidadão romano, então ele não podia ser comido na arena pelos leões, né? Mas ele tinha que se defender, porque ele, como cidadão romano, fosse morrer, tinha que morrer com dignidade. E morrer com dignidade era morrer fora dos muros da cidade, num golpe só. E a cabeça cai para o lado, sem sofrimento. E ele adquiriu esse direito e disse, o Senhor esteve comigo. O que fazer? Como o pastor age na hora das adversidades? Na hora das batalhas. O apóstolo Paulo está ensinando o seu filho na fé, na hora das adversidades. Se lembre, ainda que todos te abandonarem, o Senhor estará ali, ao seu lado. Pastor, pastora, obreiro. E uma terceira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui, porque os irmãos estão vendo que ele não chorava as misérias, pitanga, né? Ele está para morrer, ele diz, me aguarda o reino celestial, mas eu vou organizar as coisas aqui, mando um para a Croácia, outro para a Grécia, outro, e ele vai organizando, vem Timóteo, que eu quero te orientar. E quando ele fala com Timóteo, ele nos ensina a terceira coisa. Ele diz assim, lá no versículo 3,
quando vieres, Timóteo, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de carta, os livros, principalmente os pergaminhos. Sabe, nós precisamos, como líderes, entender, e Timóteo tinha que entender isso também, que chega um momento na vida que é o momento do desmame, sabe? É o momento do desapego das velhas conquistas, não? Por que será que Paulo deixou a capa? Porque a capa era uma capa romana e era símbolo também da sua cidadania. Naquele tempo, aquele Bartimeu tinha a capa do mendigo, lhe dava autorização para esmolar, né? A gente lembra da capa de Elias, simbolizando o ministério, né, que foi entregue. A gente vê diversas capas na Bíblia, mas o cidadão romano, ele tinha uma forma de se vestir, e aquilo lhe abria portas. E Paulo deixou uma coisa tão importante lá em Troade, na casa do Carpo. Ele deixa os seus livros. A pastora Carolina, se eu falar para ela assim, eu vou pegar todos os seus livros e levar embora. Hã? Não, né? Pastor Marcia, da primeira vez que eu fui na casa dele, ele disse: pastor, suba aqui, tá? Cheguei no lugar, esses são meus livros. A gente deixa os livros, a gente deixa a capa que era tão importante, a gente deixa os pergaminhos em algum lugar que a gente quer voltar, que a gente considera importante. E Troade, quem faz teologia conosco sabe, era um lugar muito importante para o apóstolo Paulo. Troade, aquela cidade, era o lugar onde o Espírito Santo virou o ministério do apóstolo Paulo. Porque Paulo estava indo lá nas regiões da Galácia, daí ele queria continuar por ali. O Espírito Santo, quando ele quis ir para um lugar, ele disse não. Quando quis ir para outro lugar, o Espírito Santo disse não. Daí Paulo estava em Troade, e daí ele olha, ele tem uma visão espiritual. Um homem da Macedônia aparece para ele e diz: passa a Macedônia, ajuda-nos. E Deus viu o ministério de Paulo, e Paulo vai para a Europa. E ele vai para uma fase 2 do ministério dele, tão importante. Troade é o lugar onde ele faz um discurso, jovem, morre, cai lá da janela, ele desce, ressuscita o Eutico, volta para o púlpito e continua pregando até meia-noite. Tem lugares na vida da gente que são importantíssimos. Tem lugares que a gente lembra, foi ali que o Senhor falou comigo, foi ali que o Senhor me apareceu em visão, foi ali que o Senhor me deu o ministério. E a gente deixa lá aquela lembrança, aquela ternura, aquele desejo de voltar. A gente ancora as coisas importantes naquele lugar, que é o lugar de recarregar as baterias, as energias, e lembrar da graça de Deus, do chamado de Deus. Mas Paulo diz para Timóteo: traga minha capa, meus livros e o pergaminho que eu deixei em Troade, porque está na hora de desmamar das velhas conquistas, está na hora de desapegar das coisas grandiosas do passado, porque agora é virada no meu ministério, e a partir de hoje a minha Troade é a minha cela. É aqui que eu tenho visão de Deus. É aqui que Deus me dá estratégia. É aqui que o Senhor me mostra o caminho. A minha Troade é onde eu estou. E é onde que eu estou que Deus fala comigo. E se foi gloriosa, ou gloriosos acontecimentos em Troade, agora eu aguardo coisas maiores.
coisas maiores. Ele quer os pergaminhos porque ele quer continuar escrevendo. Vai morrer e pede uma resma de papel para escrever. Na época era pergaminho, em branco. Ele vai morrer, ele planeja o futuro. Ele vai morrer, ele quer orientar o seu filho na fé. Tem um pastor chamado Russell Shedd, tem algumas Bíblias Shedd por aí, né? O pastor Russell Shedd, quando estava para morrer, ele deu uma entrevista, ele estava com câncer, né? Já estava bem avançado. E ele, com um sorriso nos lábios, ele disse assim: o Senhor Jesus está me desmamando deste mundo para que eu entre no seu reino celestial. Porque neste mundo a gente fica tão apegado a tantas coisas. Terceira coisa que Timóteo aprende, que a vida do pastor é de glória em glória. Por mais glorioso que foi a estadia em Troade, a estadia naquela prisão deveria ser mais gloriosa ainda. Eu gosto assim de pensar sempre que o culto de domingo que vem vai ser mais glorioso do que este. E depois o próximo será mais glorioso, mais sobrenatural, mais manifestação do poder de Deus do que o anterior. E assim, sucessivamente. Porque Deus não tem limite naquilo que Ele pode abençoar. Às vezes você está amarrado lá no passado, em bênçãos que recebeu. Mas a bênção que Deus tem, maior, é hoje, na situação que você se encontrar. Nem que seja numa prisão fedorenta, úmida, mas é o lugar de projetar os caminhos de Deus para a sua vida. O que um pastor faz nos momentos difíceis? A gente aprende com Paulo, né? A gente fica até com vergonha às vezes, né? Já chorei por muito menos. Mas tem um psicanalista chamado Viktor Frankl. Ele é pai de uma área da psicologia, né? E esse Viktor Frankl, ele ficou no campo, em campos de concentração, na época do Hitler, em alguns campos, não foi em um só. E os judeus sabiam que iam morrer, eram maltratados naqueles campos de concentração. E o Viktor Frankl, ele começou a observar os seus companheiros de martírio. E quando terminou a guerra e eles foram libertos, ele escreveu um livro. E ele falou de 3 coisas que aconteciam entre aqueles homens famintos, que sofriam tão grandemente no campo de concentração. E ele tem 3 ideias. Ele disse o seguinte, que
que não existe situação ruim que a gente não possa fazer algo. Ele disse que ele observava alguns daqueles prisioneiros abraçando, estimulando aqueles que estavam desesperados. Saíam do seu lugar, estavam na mesma situação. Iam lá, repartiam o seu pão. Às vezes era um pão seco, era pouca coisa. Mas eles conseguiam, no meio da adversidade, fazer algo de bom para o outro. E esses foram os que conseguiram sobreviver, muitos deles. Ele conta que um dia eles estavam lá todos angustiados, magros, sem esperança no coração, até que um dos presos juntos chegou e disse: "Ei, venham ver!" Então eles foram assim para a janela e aquele homem disse: "Olha o nascer do sol, que coisa linda!" E nos campos de concentração, eles se reuniram naquela janela para contemplar algo belo. Porque mesmo na situação mais adversa, você pode encontrar algo de belo. Como nós vemos aqui na vida de Paulo. E uma terceira coisa que ele diz é que ele viu que muitos traziam lá das suas memórias felizes do tempo que estavam livres e contavam histórias de alegria e felicidade para aqueles que estavam chorando, e assim consolavam aqueles corações. Não existe situação que você não consiga erguer os olhos para cima e glorificar a Deus. Hoje é dia do pastor. Não quero ser pessimista, mas muitas vezes tem momentos difíceis. Mas de cada momento difícil, você encontra uma tríade, uma visão gloriosa de Deus e uma possibilidade de uma guinada no seu ministério na direção do propósito de Deus. Para cada situação tem uma estratégia de como glorificar o Senhor Jesus com a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos.